2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler só o início do versículo 7. Diz assim: pois o mistério da iniquidade já opera, né? Ou na outra versão, pois o mistério da impiedade já está atuando. Amém. Podeis assentar, as crianças podem ir para as suas respectivas salinhas. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando há algum tempo sobre este capítulo 2. E nós chegamos em um ponto em que era basicamente a curiosidade de quase todas as pessoas de saber o que é esse mistério, ou aliás, o que é que detém o anticristo. E nós já falamos domingo passado a este respeito. Domingo passado nós falamos que o anticristo, quem o detém é o próprio Cristo. E Cristo detém o anticristo pela prisão de Satanás. E quando Satanás for solto, ele dará todo o seu poder para o anticristo agir nos seus sinais e maravilhas do engano e essas coisas que nós ainda vamos ver. Mas hoje nós vamos falar sobre o mistério da iniquidade. Preste bastante atenção para você entender o que é isso. Não aprove a Deus revelar o que é que o detém. Mas ficou bem claro pela carta do apóstolo Paulo acerca do mistério da iniquidade, embora ele chame isso de mistério. Quando nós falamos mistério, nós geralmente pensamos em religiões de mistério. Por exemplo, na época do Novo Testamento havia uma religião chamada gnosticismo, né? Que ela juntava várias religiões orientais, misticismo, filosofia grega, judaísmo e até o próprio cristianismo para fazer uma mistura, uma salada e então interferir na sã doutrina da igreja. Mas os apóstolos rejeitaram tudo isso. Graças a Deus, o apóstolo Paulo ainda estava vivo, o apóstolo João ainda estava vivo, que combateu fortemente essa heresia chamada gnosticismo, mas o gnosticismo era uma religião de mistério, assim como é o hinduísmo, o budismo, a maçonaria e outras religiões. Religiões de mistério, elas falam que você só pode conhecer os segredos e os mistérios quando você é o iniciado daquela religião. A Bíblia também fala de mistério. A Bíblia fala do mistério do Evangelho. A Bíblia fala do mistério da iniquidade. A Bíblia fala do mistério do arrebatamento, da glorificação dos crentes. A Bíblia fala de vários mistérios. Porém, no Novo Testamento, mistério não tem o mesmo significado das religiões. No Novo Testamento, mistério significa algo que Deus não revelou durante um período, mas que na hora certa, ele resolveu revelar através dos seus servos, principalmente os apóstolos e principalmente o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo fala mistério, ele não está falando nada de religião de mistério. Mas ele está dizendo que o mistério, algo oculto, ele já opera, embora algo que ainda não chegou, que é o anticristo, que está bem claro que o anticristo vai chegar, ele ainda não opera. O anticristo não opera, mas o mistério da iniquidade sim. Então o que é isto? Vamos lá em 1 de João, lá perto de Apocalipse, você vai ver, o apóstolo João, já li este versículo algumas vezes, quando nós estávamos falando sobre o anticristo. Versículo 18, no capítulo 2 da primeira carta de João, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo. Já muitos anticristos, plural, têm se levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Então vamos lá. O anticristo ainda vem, disse João. Mas muitos anticristos já estão aí. Então o mistério da iniquidade são os anticristos. Os anticristos no plural, eles fazem parte do mistério da iniquidade. Já opera. João disse: o anticristo singular não chegou. Mas os anticristos estão aí.
Paulo também disse a mesma coisa. O anticristo ainda não chegou, mas o mistério da iniquidade já opera, já está em ação. Então, os anticristos, eles são uma parte do mistério da iniquidade. Paulo também fala mistério no sentido de que a iniquidade opera de forma disfarçada. Veja bem, a falta de lei, como o presbítero César disse aqui no início do culto, iniquidade é o quê? Anomia. A quer dizer não, e nomia, lei. É a não lei. Hoje em dia, a iniquidade, que é a não lei, a anomia, ela opera disfarçada. A falta da lei opera debaixo da lei, das leis dos homens. Quando Deus deu a lei, porque as pessoas dizem assim, um exemplo, a pena de morte é errado, mas quem deu a pena de morte foi Deus. Como é que Deus ia dar algo errado? A pena de morte é correta. Aí as pessoas, com esse papo, né, com essa fala, esse discurso atual, eles dizem assim, mas quando foi que a pena de morte resolveu alguma coisa? A pena de morte resolve alguma coisa? E Deus deu a lei para resolver alguma coisa, irmãos? Deus nunca deu a lei para resolver nada. Quem resolve é Cristo. Cristo é quem resolve. Cristo resolve atualmente salvando os eleitos e vai resolver futuramente condenando os reprovados. É assim que Cristo resolve. Nada vai passar batido diante dos olhos do nosso Salvador. Nada. A pena de morte, que é um aspecto da lei, tem vários outros, mas a lei toda, ela foi dada por Deus para, entre vários propósitos, inibir o pecado dos homens. Quando a lei é frouxa, o povo se corrompe. Eu sempre cito aquele exemplo que aconteceu no estado do Espírito Santo, não me lembro o ano agora, mas a polícia militar entrou de greve, e até pessoas que eram boas, como diz aí, né? Todo mundo diz que não, todo mundo é bom. A Bíblia diz que todo mundo é ruim. Eu fico com a Bíblia, todo mundo é mau. Mas o ser humano aí fala que todo mundo é bom. Naquela vez, pessoas supostamente boas estavam quebrando as vidraças das lojas, da Gazin, lá do Wesley, e levando televisões para casa, porque não tinha polícia para inibi-los. Pessoas que trabalhavam, tinham dinheiro para comprar, mas não tinha o quê? Não tinha um impedimento. Não tinha alguém que colocasse um freio na sua maldade que estava apenas embutida, escondida dentro de si, esperando uma oportunidade para se revelar. Não é que o homem se tornou mau porque a polícia fez greve. O homem era mau, mas a polícia trabalhando deixava incutido a sua maldade. E uma vez que a punição acabou, não existe mais, ou pelo menos o refreamento não existe, a pessoa botou para fora o que já existia nela. Eu faço uma pergunta bem honesta para você. Se você soubesse que todos os seus pecados não teriam nenhuma consequência, você deixaria de fazê-los? Pode observar que muitos de nossos pecados nós só não fazemos porque sabemos que eles têm consequências ruins. Não é porque a gente não quer fazer. Por isso, pastor Josemar Bessa, pregando, ele disse uma vez, o espírito de Caim está dentro de cada um de nós. Qualquer um de nós pode matar nosso irmão, não é só Caim. A questão que nos falta é a oportunidade. O que nos falta é, vamos dizer, o momento certo para fazer o errado, não é certo, mas o momento adequado para fazer para cometer o assassinato. Qualquer pessoa, irmãos. A semente de Caim veio de quem? Veio do pecado de Adão. E todos nós nascemos no quê? No pecado de Adão. Todos nós temos a semente de Caim. Tem gente que acha que ele é melhor do que Caim, né? Só porque não matou seu irmão.
Só para você ter uma ideia de que eu não estou exagerando e nem assustando ninguém, Jesus falou que quando você odeia seu irmão, você já é um assassino. E aí? Você nunca odiou? Pois é. O que faz alguém matar é o ódio que começa no coração. Se você odiou, se eu odiei, então a semente está aqui. Alguma coisa não deixou ela nascer, florescer. Então Paulo, quando ele fala de mistério da iniquidade, ele está falando de a iniquidade, que é a falta da lei, operando já, que ele diz que ela já opera, no grego é energia, a palavra operar, né? Energia. O mistério da iniquidade já tem essa energia, ele já opera. E Paulo está dizendo que é um mistério, por quê? Porque está disfarçado, porque ela está aumentando, como foi lido aqui em Mateus 24, versículo 12, que com o aumento da iniquidade o amor se esfria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com esse aumento da iniquidade, as pessoas perdem o temor da espada da lei. E como fica a nossa lei? Uma lei que antes punia com a morte, ela não pune mais. Muitos estados da América já não tem mais. Eles eliminaram a pena de morte que antes havia nos seus estados. Eles tiraram. Isso é contra os direitos humanos. Você sabe quem é que dá direitos para o humano? Você pode dizer que é a ONU, né? Mas a Bíblia diz que o homem só tem direito porque ele é a imagem de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Mesmo o homem, no pecado, ele ainda tem a imagem de Deus. E Deus falou, se alguém tirar a vida de outro, que a sua vida pelo homem também seja tirada. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Sabe o que significa isso? Quem estabelece a pena de morte é aquele que estabelece que você tem direito. Quando você tira a lei de Deus da conversa, quando você tira a Bíblia da conversa, você deixa a lei na mão desses homens iníquos. Eles fazem as leis, eles interpretam as leis e eles executam as leis do jeito que eles querem, para que não atinja eles, mas pode atingir você. Então você tem um parente que é assassinado brutalmente, mas o assassino não pode perder a vida, porque vem os direitos humanos. Quem deu esse direito? A ONU, o seu governo, deu esse direito para este assassino que tirou a vida de alguém da sua família, brutalmente, injustamente, matou um inocente, e ele não pode ser morto. Por quê? Porque quem está fazendo as leis são iníquos, que são anômos, homens sem lei, fazem lei que não são lei, disfarçadas de lei, para aumentar a iniquidade na sociedade em que vivemos. Mas quando você olha para a palavra de Deus, Deus diz assim, vocês são minha imagem. Por isso vocês têm valor humano. Vocês têm direitos humanos porque vocês são minha imagem. Deus diz isto. Então, continua Deus, se alguém tirar a vida do outro, sua vida pelo outro será tirada. Porque vocês têm direito humano, porque são minha imagem. Deus é quem determina o direito do homem, e Deus é quem determina a punição daquele que quebra o direito do homem. E quando isso não é cumprido, quando é tirado a lei de Deus, quando é arrancado, quando é tirado, quando a anomia impera, quando a iniquidade impera, os homens cortam a lei de Deus, jogam fora, estabelecem suas próprias leis e demandam os seus próprios resultados. E aí você fica com aquele gosto de injustiça na boca. Você fica com fome e sede de justiça, porque os homens não podem executar. Não podem. Não é porque eles apenas estão fazendo isso para se proteger. Você acha que algum político ia fazer lei para eles mesmos serem investigados, irmãos? Você acha que os próprios juízes que não fazem leis, mas estão interferindo nas leis que são feitas? Você acha que eles vão fazer isso contra si mesmos? É lógico que não, mas já existe uma lei padrão que está contra todos nós. A palavra de Deus, ela é uma lei padrão, a única lei padrão.
porque se você elimina a palavra de Deus, você já não tem mais o que reclamar. Você não tem o que reclamar, porque quem vai fazer a lei é aquele que é mais forte do que você. Quem faz lei é Deus. Quem faz lei é Deus. Se você tira Deus de fazer lei, quem está fazendo lei é Deus. Aqueles que estão fazendo lá é Deus, com D minúsculo. Eles são deuses. Salmo 82, 5. Vós sois deuses. Quem julga as leis que são feitas lá são deuses. Salmo 2, o salmista diz: juízes da terra, tomem cuidado. Eles fazem leis, eles executam leis, eles fazem tudo, mas tudo de forma pervertida, porque em primeiro lugar, eles tiraram fora a lei do Deus com D maiúsculo. E se você tira Deus com D maiúsculo de cena, tudo mais que vier é o homem tomando o lugar de Deus. São os anticristos. É o mistério da iniquidade. Portanto, a lei não serve para resolver o problema, mas para inibir a maldade, sim. Mas com o aumento da iniquidade, as pessoas perdem o temor da espada da lei, porque a própria lei passa a operar sem lei em nome da lei. Exemplo claro são as leis de nossos dias, principalmente essa do aborto, que está atualmente causando tanta controvérsia. E mesmo, como eu disse, juízes que não fazem leis, eles estão interferindo, antes da lei ser aprovada ou não, eles estão interferindo e ordenando, como fiquei sabendo ontem, por uma reportagem confiante, que o nosso ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para um hospital praticar o assassinato de bebê. 48 horas. E se não fizesse, os médicos que estavam lá seriam caçados, depois de 22 semanas de gestação. O da Justiça, o Lewandowski, na reportagem da Oeste lá, falou que o menino lá, o carequinha, deu 48 horas para o hospital se explicar. Mas que venha, né, com todo aquele ajuntamento de homens e mulheres que pensam igualmente. Nós estamos agora também tratando não somente dessa questão, um exemplo só que eu dei da lei do aborto, mas que também está havendo outros tipos de lei. Ou seja, onde não se respeita a lei de Deus, qualquer sinal de moralidade será decadente e subjetivo. Depende de quem está pensando lá. Depende de quem está pensando. A lei não pode ser subjetiva. A lei tem que ser objetiva, ela tem que estar fora de nós. Por exemplo, eu e você temos uma demanda sobre certo assunto. Nós temos que recorrer a alguma coisa fora de nós para saber quem está certo, hein? Agora você recorre a algo fora de você e fora de mim para saber quem está certo, e quando você chega lá, aquelas pessoas que estão julgando a causa, elas estão emocionalmente envolvidas naquela decisão que elas vão dar a respeito do assunto que você e eu estamos tratando. Como pode, irmãos? Onde está a isenção? Onde está a isenção? Onde está a objetividade do julgamento? A imparcialidade? Onde está? Não tem. Por quê? Porque a iniquidade, o mistério da iniquidade já opera. Ele já tomou conta do coração dos homens, dos políticos, dos juízes, dos advogados. Ele tomou conta de toda a sociedade. E não há nenhum tipo de decisão entre os homens sem Cristo que seja uma decisão realmente justa. Todas têm um interesse por trás. Se Deus não for o padrão do que é bom e certo, a nossa sociedade decidirá com base em seu coração pecaminoso e perverso, porque é isso que a Bíblia diz. Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Eles vão tomar decisões baseadas em seu coração. Pense agora, uma nação iníqua. Quando eu falo iníqua é anomista, é sem lei, tá? Uma nação sem lei, gerando leis para si mesma. O que vai vir? O que vai vir?
Uma nação sem lei, gerando lei para si mesma. Portanto, o mistério da iniquidade já opera nos 3 poderes. Agora, como eu estou sempre comparando com Apocalipse, vamos lá. Abre aí Apocalipse capítulo 17 e vamos ver que o mistério da iniquidade é essa mulher do capítulo 17 de Apocalipse, porque Apocalipse fala tudo simbolicamente. E agora nós vamos decifrar a cara dessa mulher. Apocalipse 17 diz assim: um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Engraçado. Não é só o poder político que se prostitui com ela, mas todos os que habitam sobre a terra, diz a Bíblia, bebem do vinho da sua prostituição. A terra toda está embriagada com o sistema corrupto. Essa mulher de Apocalipse 17 é nada mais, nada menos do que o sistema que opera em nossos dias. O que Paulo chama lá em Tessalonicenses de mistério da iniquidade é o que nós chamamos hoje de sistema corrompido. E o que João chama em Apocalipse de grande prostituta. Essa mulher que é o mistério da iniquidade opera não somente no meio político e jurídico, mas ela também opera no meio religioso. Olha o versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, imitando a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo é que é assim, toda enfeitada, bela. É a noiva de Cristo. E a mulher grande prostituta quer imitar a igreja. Pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro. Agora olha o que tem dentro do cálice, irmãos. Um cálice cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Agora no 5. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Olha aqui, um mistério. Apóstolo Paulo chamou de mistério da iniquidade. E na testa dela está escrito o nome que João também chama de mistério. E que nome é esse? Está escrito na testa dela assim: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Veja que é um nome escrito na testa, cujo nome é um mistério. É disso que Paulo está falando. O mistério da iniquidade é a grande prostituta do Apocalipse. É o sistema mundano, antideus, anticristão e antibíblico. É qualquer sistema de pensamento, seja ele filosófico, científico, religioso ou acadêmico, que se coloque contra a palavra de Deus. Este é o mistério da iniquidade, esse sistema que odeia o verdadeiro cristão. Olha o verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. O que você acha, irmãos? Quem é que bebe o sangue dos crentes? Quem é que persegue a verdadeira igreja? Porque se você for uma falsa igreja, se você estiver aqui em cima pregando o que eles querem ouvir, ninguém vai te perseguir, ninguém vai te rejeitar. Mas se você estiver pregando a verdade da palavra de Deus, você será alvo de perseguição, de investigação, você será alvo de retaliação e até da população do atual cancelamento. As pessoas vão te cancelar porque você está falando a verdade. Hoje em dia não se pode mais falar sobre isto, sobre pecado, mistério da iniquidade, falar sobre as falsas religiões. Recebi o vídeo hoje e até distribuí para algumas pessoas de um satanista que acabou de construir sua igreja luciferiana, que ele diz no vídeo claramente, ele fala: nosso objetivo é entrar na justiça contra os pastores que pregam contra nós. Nós vamos processar todos eles, eles vão ir para a cadeia, eles vão ter que ficar presos, por falar mal de nós, por falar que essa igreja, o cara é de uma igreja satanista e não quer que fale que é Satanás, vai entender? Sua igreja é de quê? É de Deus então? Você mesmo falou que é luciferiana, como é que eu vou dizer que não é? Que é de Deus? As pessoas, irmãos, perderam o rumo por causa do mistério da iniquidade. Por causa deste mistério.
No versículo 18 deste mesmo texto, o apóstolo João diz quem é essa grande meretriz, essa grande prostituta. Ele diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Na época de João era Roma, mas eu te pergunto, que cidade domina sobre os políticos até hoje? Que cidade domina sobre todas as autoridades do mundo até hoje? Tem uma cidade específica? Claro que não. Mas um sistema mundial domina. Existe uma agenda para 2030, os irmãos sabem disso. Uma agenda global, que todos têm que assinar. Inclusive igrejas cristãs, evangélicas, confiáveis, já estão assinando a Agenda 2030. E quem não assinar, não vai poder comprar nem vender. Não, você está fora do sistema. Como é que você quer levar essa compra aqui do mercado? Como assim? Não precisa de chip. Tem um monte de gente. O chip na testa, na mão direita. Para com bobeira, irmão. O governo precisa de chip para saber quem é você? Só de você já ter um e-mail para você entrar no seu WhatsApp, acabou. Ele já sabe quem é você. Sem dúvida é um sistema anticristão. Preste atenção. São os formadores de opinião, a mídia, a serviço da mentira, as anomias, que são a falta de lei disfarçadas de leis, os filmes, as artes, o esporte, as pautas das minorias, como racismo. Já ouviram falar do livro Jesus Negro? Pois é. Agora está assim, Jesus negro, porque ninguém pode mais desprezar o negro. E quando foi que o cristianismo verdadeiro desprezou alguém? Pessoas desprezam pessoas, ímpios desprezam pessoas, crentes verdadeiros não desprezam, porque a palavra do Senhor está escrita em Gálatas 3:28, que na pessoa de Cristo Jesus, não há homem nem mulher, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há escravo, não há livre, todos vós sois um em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão sabe disso, irmãos. As pautas de minorias, como o racismo, o feminismo, LGTV, HD, 4K. Os deficientes, os excluídos, os pobres. E isso entrou na igreja. Filmes com conotações homossexuais retratadas para Jesus. Um Jesus que tinha caso homossexual com João, com o apóstolo João. Desfiles com essas pautas nas festividades diabólicas do nosso país. Coisas que até as igrejas aceitaram em seu meio, irmãos. Mas tudo isso tem sede de sangue. Tudo isso quer matar os santos e beber o sangue deles. Assim como derramaram o sangue de Jesus, também derramarão o nosso. E com o apoio das igrejas. Uma vez eu falei isso aqui, nessas mensagens anteriores, faço alguns cortes, coloco no YouTube. Uma pessoa comentou embaixo assim: sim, nós estamos chegando mesmo. Não vai restar nenhuma igreja. Nós estamos chegando. Comentário do cara. É lógico que eu não tenho medo. E sei que é verdade. Eles estão chegando, por quê? Porque as algemas que seguram o diabo, que Jesus prendeu quando veio, Jesus já está soltando. Ele já está soltando. Agora veja o verso 15, o que representa as águas que a mulher estava montada lá no versículo 1. No 1 fala assim: eu te mostrarei a condenação da grande prostituta assentada sobre muitas águas. No verso 15, disse-me ainda: as águas que viste onde se assenta prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Está vendo, irmãos? O sistema está montado no povo. As pessoas repetem as falas, os discursos, as narrativas que elas ouvem nas escolas, na mídia, na internet. Elas repetem isso como se elas fossem inteligentes, como se elas estivessem pensando e raciocinando por si mesmas. Elas vão para a escola, para as faculdades e dizem: eu penso por mim mesmo. Quando ela abre a boca, ela fala tudo que o professor ensinou. E pensa por si mesmo. Essas pessoas falam diversas línguas, mas a narrativa é uma só. As igrejas já não pregam mais sobre a obra de Cristo, sobre a cruz, sobre o pecado e sobre arrependimento.
Os louvores agora são no ambiente escuro. Vocês já viram isso, não? É que vocês não visitam outras igrejas, eu também não. Mas começa a visitar agora. Começa a ver igrejas aí na internet para você ver momentos de louvor. Como é que são agora? É tudo escuro. As luzes todas se apagam, fica um jogo de luz com um filme passando no fundo, com uma projeção, passando um filme lá no fundo, com aquele jogo de luz. E como é que é o tipo de música? Eu falo worship aqui, O pessoal do louvor fica bravo comigo. O tipo de música é uma sonoridade forte, repetitiva, retumbante, para concentrar as pessoas que estão no escuro e adoram entrar num clima de êxtase. Eu sou músico, eu sei o que é isso. Eu sou músico, eu conheço qual é a finalidade do estilo mântrico. O mantra oriental entrando nas igrejas através das canções, das músicas, com baterias retumbantes, repetitivas, guitarras psicodélicas. Eu já fui roqueiro, eu sou roqueiro, eu gosto de rock. Não sou roqueiro porque eu não toco mais rock, mas já fui. Tocava rock cristão. Gosto, mas eu sei o limite. As pessoas de hoje não sabem. Elas querem que as músicas entrem dentro das suas glândulas pineais e lhes deixem totalmente absorvidas pelos hertz baixíssimos, para que elas tenham um tipo de concentração que dizem depois que é a presença de Deus. Mentira. O diabo, que também entende de música, sabe fazer essas coisas. E as igrejas fizeram o quê? Bem-vindo. Muitas pessoas choram então fortemente, confundem isso com a presença de Deus. Quando você assiste os worships, os estilos que agora tem de adoração, e quando passa a câmera filmando a plateia, filmando a igreja, ou até os próprios ministros de louvores, eles estão, depois você lê, irmãos, 1 Reis, capítulo 18, quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles manquejavam ao redor do altar, pedindo fogo a Baal. Eles se cortavam e manquejavam. E quando você olha esses adoradores atualmente, eles estão ali cantando e estão assim, do mesmo jeito que os adoradores de Baal, manquejando, rodando e pedindo fogo estranho no altar do Senhor. Isso é diabólico. Cuidado. As letras das canções, as pregações, centralizam você, dizem respeito a você, sobre como você é importante, como você é tão importante para Deus que Jesus teve que descer do céu para morrer por você. Eles centralizam você, como se você fosse a menina dos olhos de Deus, como se você fosse aquela pessoa que Deus, como diz um certo coach, que agora não tem mais pregação, agora é coach. São palestras motivacionais na hora da pregação. Um tal de Dave Leonardo, vocês gostam, vocês sabem quem é. Ele diz assim: Jesus é o centro de Deus, mas você é o centro de Jesus. Aí todo mundo, glória a Deus, ai que maravilha. Que é isso, meus irmãos? Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como assim você é o centro de quê? Então essas pessoas estão pregando hoje até contra João Batista, dizendo: importa que ele cresça e eu diminua? Não, isso é João Batista, eu tenho que crescer. Eles estão falando isso abertamente nas pregações. As letras são sobre você, as pregações são sobre você. Este mundo estranho, ele te faz vulnerável lá fora. Ele te torna apenas um rolamento na engrenagem do sistema, da mulher grande prostituta. Usa e abusa de você, até que você não tenha mais valor. Aí quando você chega na igreja, eles querem que você seja o centro da atenção. Como assim? Crente, preste atenção no serviço, meu filho.
Crente, se liga. Se lá fora o mundo te descarta, por que ele quer colocar na sua mente que aqui dentro você tem valor? Não consigo entender. Se eles quisessem que você tivesse valor aqui, eles te dariam valor lá. Mas eles dão? O mistério da iniquidade opera por falta de reverência a Deus. As pessoas não respeitam mais a Cristo. Antigamente tinha carnavais no Brasil, sempre teve por aí. Mas as pessoas agora, elas representam Cristo sendo vencido por Satanás. As pessoas hoje não respeitam mais as igrejas. O tráfico, antigamente, respeitava os pastores e as igrejas, até ano passado. A partir deste ano, sabe como eles estão agindo? Eles estão em diversas facções, comandando certos bairros e cidades, e agora ameaçando as igrejas. Dizendo, quem protege vocês somos nós. Vocês também devem uma parcela para nós. E nada de pregar contra nós. E como todo mundo ouve sobre a tortura das facções, ficam com medo e sucumbem aos seus recados. Soube da visita das irmãs em um certo bairro em nossa cidade, que as irmãs estavam apavoradas, porque no tal bairro diz que carro não podia andar de vidro fechado. Que isso, irmãos? Estamos sucumbindo? Imagina quando chegar o anticristo. Isso é só o mistério da iniquidade. E nós já estamos tremendo? Queridos, me poupem, irmãos. Me ajudem. Com o mistério da iniquidade, nós já estamos tremendo. Imagina o anticristo. E a pessoa tem coragem de falar, anticristo chegar, não vou negar Jesus, não. Está negando com o mistério da iniquidade. Que o anticristo nem chegou. Irmãos, isso sabe significa. Deixa eu dizer só isso aqui, porque esse horário passa mais para mim do que para os outros. Vou dizer o seguinte: Jesus falou uma coisa: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Parece que você está amando muito a sua vida. Você quer ser crente? Ah, pastor, ser crente de verdade é ir na igreja, é cantar e tomar ceia. Tá, ser crente de verdade é não amar a sua vida. Porque se você amar a sua vida, você vai perder a vida eterna. Isso é ser crente de verdade. Ser crente de verdade é você olhar para você mesmo e falar assim: eis aqui a casca de alguém que está aqui dentro, que sou eu, que darei a minha vida por Jesus e pelo seu evangelho. O que eles vão fazer com a casca não importa. Importa o que eu vou fazer pelo meu Senhor. O que eles vão fazer com a minha casca e daí? Agostinho dizia, quando te matar, irmão, fica tranquilo, só mata uma vez. Ninguém vai ficar morrendo toda hora. Isso te consola ou te amedronta? Os crentes estão com medo. Hoje pessoas perderam respeito a Cristo. Mulheres cristãs se vestem como mundanas e acham que não tem nada a ver. Homens cristãos perdem sua autoridade espiritual. Crianças não obedecem mais aos seus pais. Observe que são características dos homens dos últimos dias, de 2 Timóteo 3. Jovens não estão mais lendo a Bíblia. Pais estão dizendo que não tem nada a ver a maneira como seus filhos andam, falam e se comportam. A blasfêmia contra Cristo e contra Deus se tornou normal. As pessoas não têm mais medo de blasfemar nem contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Jovens namorados vão para a cama antes do casamento. A mentira é o meio normal de conduta dos trabalhadores. O mau testemunho financeiro, bebidas e outros costumes se tornaram normais. E o escândalo vai além dos púlpitos onde ouvimos heresias, negação da divindade de Cristo, da trindade, dos dons do Espírito Santo, normalização da iniquidade, mentiras sobre prosperidade e riqueza, Deus Mamon sendo adorado nos altares dos templos, evangélicos com mandingas, crendices supersticiosas, achando que porque ele pegou um lenço ungido, agora o demônio não vai entrar na casa dele porque tem um lenço ungido lá. Meu Deus, onde que o demônio tem medo de um lenço, irmão?
Não, pastor, mas o Salmo 91 ele tem medo. Quem falou? Qual foi o salmo que ele usou contra Jesus? Foi o Salmo 91, irmão. Demônio não tem medo de salmo nenhum, não. Demônio não tem medo de Bíblia, demônio não tem medo de nada disso. Demônio tem medo de crente que sabe usar. Se você tem a Bíblia, mas não sabe usar, o demônio olha e fala assim, mas esse aí vai se cortar. Ele está com a espada afiada, mas ele não sabe usar, não precisa nem de eu atacar ele. Ele mesmo vai se cortar. Pessoas apostando em ofertas na igreja como se aposta na loteria. Como se Deus fosse dar a ele algum prêmio porque ele deu uma oferta. Falsas profecias, falsas revelações, falsas visões, espiritismo dentro da igreja. Como na igreja, a igreja sem nome, né? Igreja, a gente fala Vó Rosa, mas é por causa da grande profetisa que teve na época deles. Ela morreu e depois o espírito dela voltou. Veja se o espírito de morto volta, irmão. O espírito dela voltou e começou a falar para alguém da igreja lá, escreve esse hino aqui. E deu a letra e a música, a pessoa escreveu e eles cantam o hino da Vó Rosa dentro da igreja. Depois que ela faleceu, o irmão Aldo se tornou o grande profeta daquela igreja. Quando ele entrava para pregar, a igreja inteira, lá em São Paulo, inteira, nas galerias, embaixo, lotado, milhares de pessoas se levantavam. Querido irmão Aldo, para sempre adorado, teu nome é exaltado. Porque a Vó Rosa ordenou, depois da sua morte, crentes acreditando nisso, que mortos voltam. Irmãos, o mistério da iniquidade, ele está indo além daquilo que nós imaginamos. Contendas nas igrejas, fofoca no meio dos grupos, ciúmes, divisões, frieza espiritual, abandono da fé, apostasia e tantas coisas que não podemos enumerar. Você já parou para pensar em como está a igreja em relação ao mistério da iniquidade? Você já parou para pensar em você mesmo com relação a essa operação do erro? Deixe-me continuar aqui, porque o meu tempo acabou, mas quero fechar o parágrafo. A nossa sociedade também está apodrecida pelo mistério da iniquidade. Meninas, ainda crianças, se vestindo como prostitutas, porque os pais compram roupas desta maneira para elas. Roupas insinuantes, mães viciadas. Uma sociedade que luta para a liberação das drogas, do aborto, que é o assassinato no lugar mais protegido e seguro da criança, que é o ventre de sua mãe. Meninos, homens crescendo frouxos, afeminados, covardes, chorões. Pais e avós passando a mão na cabeça de meninos. Uma onda enorme de surgimento de várias e várias compulsões e descontroles emocionais, catalogados cada vez mais nos CIDs psicológicos. Doenças mentais e neurais surgindo a cada dia. Compulsões, uma sociedade assassina, onde facções dominam cidades inteiras, usando seus jovens, os matando, descartando quando não precisam mais deles. E os jovens entrando nesse mundo sombrio, mesmo sabendo que a sua vida não vai durar muito, eles dizem, vale a pena porque dá dinheiro fácil. Professores imbecilizados pelo mistério da iniquidade, dizendo que os nossos jovens fazem isso, entram no tráfico porque são negros, porque são pobres, porque são favelados, porque não tiveram um pai. Ora, não é a figura do pai que eles querem aniquilar? Agora a culpa é de não ter um pai, mas quando tem eles querem tornar o pai uma mãe. Vai entender. Assassinos tirando vidas por uma quantia em Pix, por um celular, com apoio do governo. É só um celular. Não é só uma vida não, é só um celular. Sequestradores que mantêm em cativeiro pessoas das quais querem retirar algum valor financeiro. Laranjas e mulas que tentam atravessar drogas pelo mundo inteiro em troca de alguns poucos dólares. Minha esposa assiste um programa lá que é não sei o que no aeroporto. Polícia, né? Polícia no aeroporto.
Rapaz do céu, aquilo ali é uma viagem de droga para lá e para cá, todo dia, toda hora. Pessoas de todas as idades, irmãos, senhores de mais de 70 anos, carregando como mulas. Eles já chamam de mula, olha o nome. Que eu saiba, os demônios no candomblé chamam os seus servos de cavalos e éguas. A minha família da parte materna foi, e ainda é, muitos deles lá, candomblezeiro, eu sei disso. Já expulsei demônios claramente, que quando eu ia falar a respeito daquela pessoa que estava endemoniada, ele dizia: não toca na minha égua, não toca no meu cavalo. Moças que entregam seus corpos à venda para distribuírem prazer aos hedonistas, bêbados e drogados, viciados e cafetões, assaltantes que não receiam tirar a vida de um semelhante por causa de um pequeno objeto que eles querem loucamente, mafiosos que regulam até mesmo decisões em tribunais, organizações criminosas que mandam até mesmo naqueles que são os figurões dos países, autoridades que aceitam suborno, outros que dizem defender uma causa, advogados, mas já combinaram com o seu oponente o resultado. Lucro desonesto, roubo, sonegações, golpes financeiros, telefônicos, jovens viciados em narguile, crack, álcool, em prisões sexuais, pornográficas, baladas, apostas, jogos, corrida, roleta russa, o inferno inteiro. É impossível enumerar onde o mistério da iniquidade já entrou em operação, visto que não há nenhuma parte do mundo em que ele não tenha entrado com seu ferrenho aguilhão. Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado, 1 Coríntios 15, 56. Sim, irmãos, é o pecado que coloca o seu ferrão na ilharga do pecador e o conduz como um boi para o matadouro. Você pode estar sendo conduzido pelo pecado para o inferno e vai sorrindo, porque você acha que não precisa de Deus. O mistério da iniquidade está em nossas escolas, doutrinando nossos filhos, está nas universidades, formando e diplomando profissionais a serviço da iniquidade. O compromisso dos professores em geral não tem sido mais com o ensino, e sim com a doutrinação. Eles levam conteúdos revolucionários para os seus alunos, dizem que devem aprender com a vida particular e difícil de cada aluno, exaltando o construtivismo paulo-freireano, juntamente com a pedagogia do oprimido, ensinando o aluno a ser um revoltado contra o sistema, quando na verdade eles mesmos são escravos dele. Como dizia Lutero, curioso como os filhos do diabo negam a existência do próprio pai. Eles dizem, não existe doutrinação, mas vivem doutrinando. Eles dizem, não existe esquerdismo em nosso país, mas todas as pautas são progressistas, não é? Dizem que o sistema oprime, mas eles são opressores das mentes ainda não formadas. Você tem várias opções nas universidades de um mesmo lado. Não aceitam uma monografia ou um trabalho de conclusão de curso que não esteja dentro do viés comunista deles. Sem moral alguma, querem fazer juízo de valor sobre religião e crença em Deus. Um ateu quer me falar de Deus. É engraçado esse mundo. Odiando Deus, querem falar sobre sua existência ou inexistência. Negando a alma, querem formar psicólogos. Odiando o pobre, querem falar sobre inclusão social. Dizendo-se ser contra a violência feminina, aprovam o aborto de uma bebezinha. Mentem para você na história. A história com H maiúsculo. Minha esposa é historiadora, não. Ela é professora de história. Eu falo para ela, cuidado com o que você passa para os alunos. Mentem para você na história com H maiúsculo, tá? Novas descobertas dizem que o Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte e não na Bahia. Só tem 500 anos que a gente acha que foi na Bahia. Está vendo? Mentem para você na história, mentem para você na ciência. A ciência é a deusa do século. Depois da Covid, agora tudo que ciência falar, aí alguém fala uma coisa, você é cientista?
Irmãos, ciências são pessoas. Não existe assim. Você não liga lá no laboratório e fala assim, eu quero falar com a ciência. Ciências são pessoas. E essas pessoas, elas têm o seu viés. Além do viés, elas também têm as inclinações. E além das inclinações, têm seus pressupostos. Além dos pressupostos, elas também têm seus interesses. Confia na ciência. Formam construtos sociais hipócritas, baseados em valores invertidos. Construto social é aquilo que uma própria sociedade forma a seu próprio respeito para o bem-estar comum. Que excelente definição. Mas quem é que forma o construto social? Quem é que forma a relação entre pessoas na nossa sociedade? É você? É sua casa? É seu vizinho? Não, são eles. O mistério da iniquidade. Eles dizem como você tem que viver. E os crentes com medo, vamos viver, pastor, senão eles vão nos matar. Irmão, digo, você não vai ser o primeiro a morrer. Eles já mataram muitos. E parece que está amando muito a sua vida. Os irmãos esperam só eu finalizar aqui, porque o mistério da iniquidade também está dentro da nossa casa. Ele atua no feminismo, quando a mulher odeia submissão a seu marido. Já inventaram nas igrejas, não estou falando do mundo não, o mundo já vive no mistério da iniquidade e não quer nem saber. Estou falando de igreja, igreja que diz que não aceita. Já inventaram nas igrejas que submissão é estar debaixo da missão do marido. Onde? Onde que tem isso? A palavra grega submissão é hypo, que é debaixo, né? Hypo, igual animal. Hipopótamo, né? É hypos, que é debaixo. Hipotamos, no grego, que é rio. Ele vive debaixo do rio. Hipopótamos, é o nome dele. A palavra submissão no grego é hypotasso. Hypo é debaixo e tasso é a ordem de um general. Não é missão de um marido. Estava aconselhando uma irmã e ela disse, pastor, você tem que falar isso na igreja. E eu disse, é verdade. É verdade, porque as pessoas têm uma ideia errada de submissão. A Bíblia manda ser submissa, mas não obediente. Sim, obediência faz parte da submissão. A mulher tem direitos que ela abre mão se ela quiser. A mulher cristã obedece o patrão, obedece o pastor, obedece o chefe de estado, obedece a polícia, obedece todas as autoridades. Dentro de casa ela não obedece o marido, não. E a Bíblia diz, toda autoridade foi constituída por Deus. Romanos 13. E quem se levanta contra uma autoridade, se insurge contra o próprio Deus que a instituiu. Pedro diz assim, irmã, seja submissa ao teu marido, que ainda que ele não seja crente, você tem que submeter, para que ele seja porventura, você não sabe se você vai salvar seu marido, mas porventura você pode salvar ele sem palavra, apenas pelo meio do seu comportamento. Agora, os homens que receberam essa autoridade, o que acontece? O mistério da iniquidade também está neles. Por quê? Enquanto a sua esposa deve ser submissa a ele, ele se aproveita da autoridade que ele recebeu de Deus e se torna um verdadeiro cavalo, de tão estúpido, bruto, que ele é com a sua mulher, exigindo dela aquilo que ele sim deveria abrir mão, porque ele tem os direitos. Quem tem os direitos é aquele que recebe autoridade. Mas como ele imita Cristo, Cristo abriu mão dos seus direitos por causa da sua esposa, que é a igreja. A Bíblia diz que Cristo se esvaziou a si mesmo e veio a este mundo como servo em forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Há pessoas que dizem, mas o papel do homem é amar a sua mulher e dar a sua vida por ela, morrer por ela. Irmão, você não pode morrer dignamente por sua esposa se você não viveu por ela. A morte de Cristo é aplicada à igreja por causa da vida dele. Por causa da vida dele. Os teólogos chamam isso de obediência ativa. Toda a vida de Cristo é aplicada ao crente quando ele crê na morte do Salvador. Se você não vive pela sua esposa, não adianta você morrer por ela.
Por outro lado, temos também homens que deixam de exercer seu comando espiritual, sua autoridade, sua direção, levando sua família para o buraco, fraco de caráter, 2 palavras, irresponsável, não governa seus filhos. O mistério da iniquidade está sobre os filhos, meninos e meninas desobedientes, chantagistas, mundanos, gastadores, que dão prejuízo a seus pais, respondões, desobedientes, pirracentos e preguiçosos. Deixam de cumprir os seus deveres por causa de sua fraqueza e diversão. Não querem ir à igreja, são lerdos para orar, não entendem nada de Bíblia, são amigos de mundanos e cheios de corrupção em seus corações. Que Deus nos livre de filhos assim. Que Deus livre nossos filhos de serem assim. E que se forem, se convertam pelo poder da palavra de Deus. O mistério da iniquidade está nos casamentos impuros, que desviaram seu modo natural de relação pela pornografia e insatisfação carnal. Relação forçada, bem como pelo afastamento da boa relação, pela fala maldita que os casais têm uns para com os outros nas suas conversas, pelos xingamentos, pelas maldições, pelo desrespeito, pelas ameaças. Por você falar mal do seu marido por aí, por você falar mal de sua esposa por aí, por você não proteger seu cônjuge, o seu casamento, por você não proteger seus filhos, por você não proteger eles de si mesmos e até de você, por ser um péssimo exemplo de palavra e conduta. O mistério da iniquidade também está dentro de você, dentro da sua mente, no seu celular, nos seus olhos, na sua boca, nos seus ouvidos. O que você fala denuncia que o mistério da iniquidade está em você. O que você ouve, o que você anda ouvindo, escutando, apreciando, denuncia que o mistério da iniquidade está dentro de você. Ele está naquilo que você gosta, nos seus desejos secretos, no seu pecado escondido, de gaveta, de estimação, que você não quer confessar, que você acha que ninguém está vendo, mas Deus sabe o que você faz, em qualquer lugar onde você esteja, porque é impossível esconder dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus tem 7 olhos, 7 é número perfeito. O mistério da iniquidade vai te devorar, ele vai te engolir, porque ele já opera. E quem sabe ele nem é mais mistério. Quem sabe ele já é iniquidade da sua estimação. Quem sabe nem a lei de Deus mais te faz retornar ao temor e ao respeito por Cristo. Quando se fala da lei, do rigor, do juízo, você não tem mais medo. Você não foge agora do mistério da iniquidade lá do mundo e fica isento dele, porque ele está dentro de você. Talvez você reprove o mistério da iniquidade nos outros, mas você guarda ele bem escondido para admirá-lo e mantê-lo secretamente dentro de você. O mistério da iniquidade nunca vai sair de você, a não ser que você se entregue ao mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você se converte, o mistério do Evangelho é dado a você, o mistério do reino dos céus é dado a você. Mateus 13:11, a eles é escondido o mistério do reino de Deus, mas a vocês será revelado. Não apenas conheça, mas assim como Paulo, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, Efésios 6:19. Guarde esse mistério, irmão, com a consciência pura, 1 Timóteo 3:9. Quem não estiver vivendo o mistério do Evangelho, que é Cristo em nós, a esperança da glória, certamente será devorado pelo mistério da iniquidade. Essa mulher, a grande prostituta, que está sangrando os servos de Deus e enchendo a sua taça com o seu sangue para beber. E muitas vezes, se você agradar o sistema secular, os anticristos no plural, a grande Babilônia, o seu sangue não será o sangue de um mártir de Cristo, mas o sangue de um tolo que foi degolado pelo sistema que você achou que estava agradando. Vamos ficar em pé. O mistério da iniquidade, ele tem a aparência de santo também. Tem aparência de religião. Tem aparência de boas obras.
É o cara achar que fez alguma coisa pelos pobres, pelos negros, pelos gays, e que Deus agora ficou todo satisfeito no seu trono. Não se engane, meu irmão. Suas obras para Deus são lixo. É isso que Isaías 64 fala. Suas obras para Deus são lixo, lixo, trapo da imundícia. Suas obras só têm valor se forem aquelas que Deus preparou para você desde a eternidade, mas para você fazê-las em Cristo. Se você não tem Cristo, nada absolutamente do que você faz tem valor diante de Deus. Mas é apenas um pus espremido dessa mulher cheia de chagas, cheia de doença, cheia de purulências. E que a palavra de Deus é a única que espreme e mostra a realidade na cara dela. E é por isso que ela tem ódio dos cristãos verdadeiros, porque desmascaram essa mulher. Ela se veste de púrpura, mas ela é uma adúltera. Ela se veste com grandes coisas de enfeite, mas é uma meretriz. É um sistema que parece revestido de todo sentido para você. Você diz, faz sentido viver nesse mundo, pois você é um escravo dele. Não tivemos tempo, mas em casa lê Apocalipse 18. E você vai ver a condenação dessa mulher. Lá em Apocalipse 18 fala que ela fazia tráfico de corpos e até de almas. Esse sistema escraviza almas. É muito pior do que a escravidão do século 18 e 19. Que Deus tenha misericórdia do seu povo.